que todo mundo tem uma Bíblia aí, né? Então abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 18. 2 Crônicas, capítulo 18. Eu vou estar lendo do verso 1 ao verso 17. Se há alguém no nosso meio com alguma dificuldade para ficar em pé, pode se assentar. 2 Crônicas 18, do verso 1 ao 17, diz assim a palavra: Tinha Josafá riquezas e glória em abundância. Aparentou-se com Acabe, todos já acharam? Amém? Aparentou-se com Acabe, ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele até Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote-Gileade? Respondeu-lhe Josafá: Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhe disse: Iremos à peleja contra Ramote-Gileade ou deixarei de ir? E os profetas disseram: Sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quineana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros, até de todos consumir. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo: Sobe a Ramote-Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhes, dizendo: Eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote-Gileade, a peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu: Sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurarei que não fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel, que é Acabe, disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mau? Somente até aqui.
Amado Deus e amado Pai, nos achegamos à Tua palavra mais uma vez, Senhor, para sermos confrontados, edificados, despertados, conforme o Teu querer e conforme o Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, eu, na qualidade de mensageiro, me coloco aqui como Micaías, Pai, dizendo: aquilo que o Senhor colocou no meu coração, quero falar ao Teu povo nesta noite. E oro, Senhor, para que o Teu povo receba a Tua palavra com alegria, no desejo de ouvir, de obedecer e de praticar, Pai. Essa é a oração que nós fazemos, no nome santo de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título dessa palavra é: não ignore a voz de Deus. Uma das maiores preocupações de um bom pai, de uma boa mãe, que um bom pai e uma mãe têm, é que seus filhos obedeçam os seus conselhos. É ou não é, meus irmãos? Quem é pai aqui, quem é mãe, que sempre estão procurando seus filhos, dando conselhos. Eu me recordo, na época que era adolescente, de ouvir minha mãe me dizendo tantos conselhos, e graças a Deus que esses conselhos eu ouvi e me ajudou muito em algumas fases da minha vida, Um dos conselhos que minha mãe sempre dizia é: não se envolva com drogas. E olha que eu tive contato com muitos jovens que eram envolvidos com drogas. Estive em lugares, antes de me converter, em que a maconha era uma coisa que transitava entre eles, mas parece que aquela palavra da minha mãe, aquele conselho da minha mãe ficava martelando na minha cabeça, e isso me livrou de entrar por esses caminhos, Não se envolva com drogas, não entre em carro de pessoas estranhas. Quem ouviu esses conselhos dos seus pais aí, Os mais antigos certamente ouviram esses conselhos, os mais antigos, Nós vivemos numa época, meus irmãos, que isso diminuiu, vamos assim dizer. Pressionados pela sociedade permissiva dos nossos dias, muitos pais se tornaram coniventes e passaram a permitir que seus filhos sigam as suas vidas sem receber, vamos assim dizer, deles o bom conselho. Hoje nós vivemos uma época diferente. A sociedade pressionou isso, para que os pais não se intrometam muito na vida dos seus filhos. Muitos pais acataram essa pressão da sociedade, e nós vivemos hoje um tempo em que os pais não têm muita gerência sobre os filhos, e os filhos estão fazendo o que querem. Por esta razão, se torna cada vez mais comum vermos pais lamentando e chorando, às vezes até mesmo a morte precoce de filhos. Filhos que entraram na criminalidade, filhos que entraram nos vícios, e acabam perdendo seus filhos. É algo triste, é algo muito triste de vermos isso acontecendo nas famílias. Podemos dizer que a Bíblia é conhecida como o conselho de Deus aos homens. Tanto que nós temos isso como propósito sempre, ensinar todo o conselho de Deus aos homens. A Bíblia toda é um conselho grandioso que Deus dá aos homens. A sua verdade, a palavra que Ele requer que obedeçamos, a fim de que tudo nos vá bem. Então, a Bíblia é o grande conselho para que aqueles que adotam a palavra de Deus possam viver bem os seus dias aqui neste mundo. Deus frisou isso para Moisés, lá no Êxodo, lá no início da Bíblia. Nós vemos isso, Deus dizendo para Moisés em Deuteronômio, capítulo 6, verso 6, quando ele diz: estas palavras que hoje te ordeno, essas palavras estarás no teu coração. E mais, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em casa. Então era um ordenamento de Deus, que Moisés
tivesse essa palavra, ensinasse aos seus filhos e mais, e que falasse isso para o povo de Israel, que todo o povo tivesse a palavra no coração e estivesse ensinando essa palavra aos seus filhos, né? E até mesmo o termo aqui é um termo forte: as inculcarás na cabeça dos teus filhos. Tem que haver um esforço, tem que haver uma ação dos pais, né? Daqueles que têm essa responsabilidade de ensinar a palavra. Também vemos na palavra de Deus, Deus declarando a Josué que se ele guardasse a palavra, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, tudo na vida de Josué caminharia bem. O próprio Deus disse isso na morte de Moisés, quando Josué assume a liderança do povo para entrar em Canaã. Deus diz isso para Josué: guarda essa palavra, coloca essa palavra no teu coração, que se você fizer isso, tudo te irá bem, as coisas irão bem. Então nós podemos dizer que esta preocupação de Deus, que seus filhos obedeçam a sua palavra, que os seus filhos sigam a sua voz, é algo que permanece. Deus não mudou com o passar do tempo. Amém, igreja? Ele continua querendo que os seus filhos ouçam a sua palavra e obedeçam. Ninguém pode ignorar a voz de Deus que vem a nós por meio da sua palavra. Hoje essa palavra, hoje a voz de Deus, pastor, como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Você pode ouvir a voz de Deus através da palavra do Senhor, quando você lê a palavra, quando você ouve a palavra pregada. E essa história que lemos aqui é uma entre tantas que nos ilustra isso de uma maneira muito clara e preciosa. Eu já li essa história muitas vezes, e todas as vezes que eu leio essa história, ela mexe comigo, Eu estava até falando dessa história recentemente, numa das aulas que eu dei lá em Nova Iguaçu, contando esse episódio aqui que a Bíblia nos traz, O texto nos conta o momento da história de dois reis. Quem lê a Bíblia sabe que eram dois reis. Reis que tinham coisas em comum, coisas que os aproximavam, mas também tinham coisas que os faziam distante um do outro, Entre as coisas que o aproximavam, os dois reis eram reis do povo de Deus, vamos assim dizer. Porque na época que Acabe reinou e que Josafá reinou, era a época do chamado reino dividido. O Reino Unido de Israel, ele só teve 3 reis. Quem foram os 3 reis que reinou no Reino Unido de Israel? Saul. Quem foi o segundo? Davi. E quem foi o terceiro rei do Reino Unido? Salomão. Depois de Salomão, seus filhos brigaram, um queria matar o outro, enfiar a faca na barriga do outro, se dividiram. E dali para frente o reino se tornou um reino dividido entre Israel e Judá. E isso durou séculos, o reino dividido. E numa dessas épocas, esses reinos divididos eram ocupados por esses 2 homens, Acabe e Josafá. Acabe era rei da parte de Israel e Josafá era rei da parte de Judá. Em algumas versões, diz que Acabe era sogro de Josafá. Nessa versão aqui diz que eles eram aparentados. Mas eu tenho uma outra Bíblia lá em casa, a NAA, em que ela diz que Acabe era sogro de Josafá. Eles tinham um grau de parentesco, e certamente por esse grau de parentesco nós sabemos que isso muitas vezes nos obriga o quê, meus irmãos? A termos que estar juntos, Às vezes você tem lá um genro, uma nora, tem um primo, então tem que estar junto. No entanto, eles tinham coisas bem diferentes. Acabe, quem conhece a história, foi um dos piores reis da história de Israel, se não o pior. E isso está claro na Bíblia. Abra comigo sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 16, versos 29 a 31. Veja o que diz aí sobre
Acabe, esse camarada, né? 1 Reis 16, verso 29 a 31 diz assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E aí vem o verso 30. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Diz que ele tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e diz a Bíblia que ele fez o quê? Adorou a Baal. Então esse era Acabe, um rei perverso, um rei que desviou Israel, um Deus que trouxe o culto a Baal para dentro dos territórios de Israel. Então Acabe, nós podemos dizer que junto com a sua esposa Jezabel, infernizou e atormentou a vida de Israel e especialmente do profeta Elias. O profeta Elias sofreu na mão deste casal, né? Podemos dizer que Acabe era o tipo de gente que alguém deveria o quê, meus irmãos? Se aproximar ou ficar distante dele? Quem queria aqui ficar perto de Acabe? Eu não. Deus me livre. Então Acabe era o tipo de gente que deveria se ficar distante dele. Não era uma boa companhia. Josafá, rei de Judá, a Bíblia também descreve ele. E ele é descrito de uma maneira completamente diferente. Abra comigo, 2 Crônicas, uma página antes aí do texto original, do texto base, no capítulo 17. Olha a diferença de um para o outro, né? 2 Crônicas 17, versos de 1 a 5. Em lugar de Asa, reinou Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá, estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Verso 3. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os Baalins, não procurou Baal. Antes, Josafá fez o quê, meus irmãos? Procurou a Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Completamente diferente, né? Dois homens completamente diferentes. Era um homem temente a Deus, que tinha o desejo de obedecer a Deus de verdade, mas que não vigiando, acabou se aproximando de Acabe, e com isso trouxe grandes perigos para a sua própria vida. Podemos dizer, irmãos, que esse é um erro que se repete até os dias de hoje. Quantos são pessoas que são filhos de Deus, filhas de Deus, que não vigiando, acabam se associando demais, ou se aproximando demais, ou andando demais, com pessoas erradas, e se deixam influenciar por suas opiniões e por seus caminhos. Então, Josafá correu um grande risco quando se aproximou de Acabe. Ele correu muitos perigos, e alguns perigos nós podemos destacar aqui. Primeiro deles, primeiro perigo que Josafá correu foi o perigo de ir para uma guerra sem consultar ao próprio Deus. Ele chegou lá na casa de Acabe, no palácio de Acabe, no reinado de Acabe. Acabe queria fazer uma guerra. Ele falou: você vai vir comigo? Josafá disse: eu sou como um contigo, o teu povo é o meu povo, então eu vou na guerra contigo. Então Josafá correu um grande risco de ir à guerra sem ouvir o que Deus tinha para dizer. Mas interessante
que ele toma a decisão, mesmo na companhia de Acabe. Olha o que diz aqui o verso 4. Mesmo correndo esse risco, ele é despertado pelo Senhor, vamos assim dizer. Disse mais Josafá ao rei de Israel. O que, meus irmãos? Qual foi a palavra dele? Consulta primeiro o que, meus irmãos? A palavra do Senhor. Irmãos, ouvir Deus era e continua sendo algo fundamental que qualquer servo de Deus tem que fazer em qualquer época da sua vida. Especialmente aqueles que têm responsabilidade sobre si, não pode deixar de fazer isso. Então, graças a Deus, podemos dizer que Josafá correu esse risco, mas tomou uma decisão certa. Opa, espera aí, antes de qualquer ação, vamos ouvir o que Deus tem para dizer. Quem conhece a história bíblica, o contexto histórico, sabe muito bem que grandes reis do passado fizeram isso. Quem já leu a história de Davi, o que Davi fazia sempre? Ele ia pelejar contra os filisteus, o que ele fazia? Orava, Senhor, é para ir para a guerra? Há um texto bíblico até que é interessante, porque ele ouve Deus dizendo, vá para a guerra agora, mas poucos dias depois ele tinha que enfrentar uma guerra com os mesmos filisteus, e Deus disse, dessa vez você não vai. Então Davi era um rei que estava constantemente procurando ouvir Deus. Ainda bem, meus irmãos, que Josafá estava atento. E aqui entra um alerta para todos nós. Consulte sempre a palavra do Senhor em tudo aquilo que você for fazer. Se você tem alguma coisa para fazer, primeira pergunta que qualquer crente tem que fazer é: o que a Bíblia diz a respeito disso? Eu vou tomar uma decisão, vou fazer essa escolha. Como é que a Bíblia me orienta a respeito disso? É a primeira consulta que todo homem temente, toda mulher temente tem que fazer. Seja pelos planos que vamos fazer, nas escolhas, nas amizades que temos mantido. Às vezes tem muitos crentes que não cuidam disso, se associam, se tornam amigos de pessoas que muitas vezes são pessoas que podem influenciar eles para caminhos errados. Então até nisso nós precisamos orar e dizer: Senhor, o que a tua palavra nos mostra a respeito disso? Então a primeira coisa, ouvir Deus. Mas além deste passo de ouvir Deus, devemos certificar que estamos ouvindo e recebendo a palavra de Deus de uma fonte segura. Porque Josafá disse: vamos ouvir primeiro o que Deus tem a dizer. Qual foi a solução que Acabe deu? Trouxe 400 profetas, mas podemos dizer que aqueles 400 não valiam um. Eram falsos profetas. Eram homens que não eram capacitados por Deus. E este é o segundo perigo, irmãos, que Josafá correu, de dar crédito à palavra de falsos profetas. Acabe estava cercado deles, pois eles falavam o que o rei queria ouvir. Então era por isso que era muito fácil. Acabe tinha 400 profetas, porque aqueles 400 profetas só falavam o que o rei queria ouvir. E esta é a razão, meus irmãos, pela qual os falsos profetas sempre estarão por aí. Seja no palácio, seja na televisão, seja nas esquinas, seja nas igrejas que bombam por aí. Por quê? Porque eles estão falando o que o povo quer ouvir. Aquilo que é fácil, aquilo que é tranquilo. Esta é a razão pela qual os falsos profetas sempre estarão por aí. Porque eles falam o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Há uma diferença muito grande entre aquilo que nós queremos ouvir e aquilo que nós precisamos ouvir. Eu quero sempre receber de Deus aquilo que eu preciso ouvir. Quem quer isso na sua vida? Não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir.
Então os falsos profetas, o que eles disseram para Acabe? Acabe nos chamou aqui, quer saber o que temos para dizer para eles. O que o rei quer saber? Se vai ser vitorioso, se vai conquistar vitória, se tudo vai dar certo. Então foi isso que os profetas disseram, o que o rei queria ouvir. Isso aqui está no verso 6, diz aqui, né, quando ele perguntou, vamos subir a Ramote Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram, verso 6, sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Né? Esteja ali, a vitória vai ser certa. Verso 11 diz, todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Então nós podemos dizer, no chavão dos dias de hoje, é só vitória, é só triunfo, tudo vai dar certo. É ou não é, meus irmãos? Né? É o chavão que você vê por aí, né? Às vezes eu ouço isso mexe comigo, me entristece. Né? Um dia desse, vendo lá a televisão, propaganda, né? Porque hoje está na época de propaganda eleitoral, e aí um dos candidatos, que eu nem sei o nome, botou lá a voz de parecia ser uma pastora, falando alguma coisa, né? E ela falando assim, não, e ela, obviamente que favorecendo o candidato que ela queria indicar, né? Não, por onde você pisar, tudo vai dar certo, né? E quando nós ouvimos essas coisas, nós temos que ter cuidado. Porque os falsos profetas, eles têm essa marca. Eles falam o que as pessoas querem ouvir. Na época de Acabe, na época de hoje, em qualquer época vai ser assim. Mas ainda bem que Josafá estranhou aquilo. Né? Podemos dizer que o ouvido de Josafá era um ouvido diferente, treinado. E como é maravilhoso, irmãos, quando um servo de Deus, ele tem o coração e os seus ouvidos treinados e sensíveis pela palavra de Deus. Porque quando ele ouve uma coisa estranha, ele diz, opa, espera aí, isso não está na palavra não. Eu quero ouvir o que tem na palavra, eu quero ouvir o que tem, o que vem do Senhor. E foi isso que Deus falou, né? Foi isso que Josafá falou, verso 6. Os profetas disseram, Deus a entregará nas mãos do rei, porém, disse Josafá, olha o que ele disse, finalzinho do verso 6. Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Será que só tem esses 400? Não tem um outro aí que possa falar uma coisa diferente, algo, né, que a gente possa ouvir? Então Josafá, ainda bem que ele não caiu no segundo perigo, de dar crédito às falas dos falsos profetas. O terceiro perigo que Josafá enfrentou foi o de dar ouvidos a Acabe e menosprezar aquele que de fato traria a palavra. Porque a dinâmica é essa. Acabe queria ir para a guerra de qualquer jeito. Josafá disse, não, vamos consultar o Senhor. Depois, Acabe, já que quer consultar o Senhor, então eu trago os meus profetas. Mas eram falsos profetas. Né? Então, Josafá disse, não tem um outro profeta, vamos ouvir. Mas nós vemos aqui um terceiro perigo. Porque no verso 7, Acabe diz o seguinte, respondeu o rei de Israel, né, Acabe, respondeu a Josafá, há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor. Mas Josafá pintou esse profeta de que maneira? Dizendo, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, somente o que é mal. E quantos são aqueles? Nós podemos dizer que Micaías era o profeta chato. Era o profeta que o rei não queria perto de si, né? Porque ele chamou primeiro os 400, mas esse ele nem queria chamar. Provavelmente estava excluído, era o tipo do profeta chato. E quantos são aqueles, irmãos,
que menosprezam o que nós podemos dizer, o pastor chato, o diácono chato. Por quê? Porque o pastor chato, o diácono chato, tem palavras que sempre trazem ali um desconforto, traz uma exortação, traz uma correção. Eu digo aos irmãos, ainda bem que Josafá quis ouvir o profeta chato. E eu louvo a Deus pelos cristãos que gostam de ouvir o pastor chato, de ouvir o diácono chato, que gostam de ouvir o membro mais antigo chato, aquele que vai lá e cobra e corrige, porque esse está querendo o teu bem, meu irmão. Esse está querendo a transformação da sua vida. Esse está querendo a bênção da tua casa, a bênção do teu casamento. Esse está querendo que você se aproxime de Deus. Então, Josafá, ainda bem que ele não deu ouvidos a Acabe e disse, não, eu quero ouvir esse profeta chato. Eu quero ouvir o que ele tem para dizer. Então, ainda bem que Josafá quis ouvir o profeta. E que você e eu louvemos a Deus por aqueles que Deus colocou no nosso caminho que nos deram bons conselhos. Quem teve aí? Irmãos e irmãs, seja na figura do pastor, seja na figura de um diácono, seja na figura de um irmão em Cristo mais antigo. Quem já teve esses irmãos que em algum momento da sua vida te chamou, te corrigiu, te aconselhou, te orientou? Irmãos, isso é bênção de Deus. Nós precisamos disso. Então, Josafá, ele correu esses 3 perigos, mas ele conseguiu fugir de todos eles. E convencido então por Josafá, Acabe então acatou a decisão de ouvir o profeta Micaías, o profeta chato, vamos assim dizer. Lá no verso 8 ele diz assim, então tá. Disse Josafá, não fale assim, ó rei do profeta. Então o rei Acabe disse, traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E note que enquanto o profeta de Deus, o profeta apelidado aqui por mim de chato, vamos assim dizer, estava sendo chamado, o texto diz que os falsos profetas continuaram fazendo o quê, irmãos? Falando. Continuaram ainda profetizando. Continuaram ainda no seu intento de desviar os reis daquilo que Deus realmente queria. E aqui entra um desafio para aqueles que são servos e servas do Senhor, aqueles que são mensageiros de Deus, seja também na figura de um pastor, ou seja na figura até mesmo de um irmão da igreja. Quando Deus te chama para você falar alguma coisa para alguém, eu já tive essa oportunidade, mesmo antes de ser pastor, de ver alguma coisa que eu precisava ajudar algum irmão da igreja, de chegar perto dele e aconselhar, meu irmão, não faça isso, deixe isso, de estarmos aconselhando. Então, seja na figura de um pastor, seja na figura de um irmão que vai aconselhar um outro, esse é um grande desafio, de trazermos, de darmos a essa pessoa aquilo que realmente vem de Deus. O desafio de mantermos o nosso compromisso com a verdade de Deus num tempo, irmãos, note bem, num tempo de falsos profetas. Talvez você conheça alguém crente, isso já aconteceu comigo, de pessoas dizendo assim, eu vou fazer isso, mas uma irmã de uma outra igreja me disse que eu posso fazer, está tudo certo, e era uma coisa totalmente errada. Quem já teve situações assim? De ouvir pessoas que recebeu o conselho de outros para continuarem a fazer coisas erradas. E às vezes o nosso conselho é o conselho diferente, é a palavra diferente, é a palavra, vamos assim dizer, que vai confrontar. Então o desafio de mantermos o nosso compromisso com a verdade de Deus, num tempo onde os falsos profetas estão por todos os lados, estão na TV, estão por aí, por todos os lados. E esse desafio aparece aqui no texto. Quando aqueles homens que foram chamar Micaías, eles foram lá, diz o texto aqui no verso 12 e 13, que aquele mensageiro já disse para Micaías, o rei está te chamando, ele quer ouvir o que você tem para dizer.
Mas olha o que o mensageiro disse para o profeta Micaías, no verso 12 e 13. O mensageiro que fora chamar a Micaías, falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso eu falarei. Micaías já estava sendo pressionado. Fala o que todo mundo está dizendo. E nós, como crentes, seja na figura do pastor ou de um crente, nós também somos pressionados por essa época a falar o que as pessoas querem ouvir. Não fala isso, porque isso pode trazer problema para você. Não aconselha desse jeito, porque pode ferir suscetibilidades, pode ferir pensamentos. Não, meus irmãos. Seja eu na figura de um pastor, seja os irmãos. Se nós tivermos que aconselhar alguém, o nosso compromisso tem que ser esse: falar aquilo que Deus nos manda dizer. E aquilo que Deus nos manda dizer está onde, meus irmãos? Na sua palavra. É o conselho de Deus, é a verdade de Deus. Esse tem que ser o nosso compromisso. Então vemos que mesmo com a palavra de Deus sendo proclamada e anunciada com fidelidade, há aqueles que rejeitam a palavra. Acabe queria ouvir, ele queria ouvir aquilo que já estava pré-determinado no coração dele. Ele não queria ouvir Deus, ele queria ouvir aquilo que o faria se sentir bem. Acabe ouviu a verdade, mas não quis obedecer à verdade. Micaías disse o que Deus mandou dizer. Resumindo, ele disse: não vá à guerra, vocês não têm que ir para esta guerra. Mas eles não deram ouvido, não obedeceram. E aqui entra também esse ponto importante. Não adianta só ouvir a verdade, é necessário obedecer à verdade. Tem muita gente que gosta de ouvir a Bíblia. Tem gente até que fala: não, poxa, eu gosto de ir lá na igreja, eu gosto de ouvir o pastor Josenildo, eu gosto de ouvir o pastor Y, pastor Y, X, gosto de ouvir a palavra. Quando eu ouço a palavra, ela me faz bem. Mas, irmãos, não é só ouvir a palavra, é ouvir e obedecer. Acabe ouviu a palavra? Ouviu ou não ouviu? Ouviu. Josafá ouviu a palavra? Ouviu. Mas naquele primeiro momento, ambos não obedeceram a palavra. E mais, Acabe foi até mais longe. Na verdade, ele não ouviu a palavra, mandou Micaías para a prisão, verso 25, verso 26, diz aqui: então disse o rei, no verso 25 e 26, então disse o rei, Acabe: tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Acabe era perverso demais. Ele disse: não, já esse profeta está me afrontando, então eu vou dar uma punição para ele, vai ficar a míngua. Insistiu na sua teimosia de ir para a guerra, mas a palavra nos mostra que isso não acabou bem. Nós vamos ver o que aconteceu com Acabe. Então, seja no tempo de Acabe, seja nos dias de hoje, irmãos, ignorar a voz de Deus é a pior coisa que alguém pode fazer. Eu vou repetir isso de novo. Ignorar a voz de Deus é a pior coisa que alguém pode fazer. Mesmo disfarçado, eu não li todo o texto, mas depois os irmãos leiam todo o contexto, mesmo disfarçado, porque Acabe insistiu em ir para a guerra com Josafá, mas Acabe usou um estratagema. Ele diz: vou me disfarçar aqui, para que ninguém saiba que eu sou o rei de Israel. E pior, colocou até Josafá
numa situação de perigo, porque ele não foi como rei, mas Josafá foi como rei. E entrando lá na peleja, tinha uma ordem, dizendo, olha, não mata pequeno não, eu quero que mate o grande, tem que matar o rei de Israel. E não vendo o rei, diz a palavra, eles não viram o rei, porque obviamente que o rei se vestia de uma maneira diferente, não vendo o rei, a Bíblia diz que um dos soldados do exército inimigo entesou o arco, lançou uma flecha a esmo. E a Bíblia diz que essa flecha atingiu quem, irmãos? Matou quem, irmãos? Feriu o próprio Acabe e esse veio morrer. Então, mesmo disfarçado, Acabe foi ferido por uma flecha que o inimigo lançou e ele morreu em decorrência disso. A Bíblia nos afirma, irmãos, que aqueles que estão debaixo do Altíssimo, das asas do Altíssimo, o que a Bíblia afirma? Que setas voarão de dia, noite, mas esse que teme ao Senhor, o que vai acontecer? Como que ele será? Ele será guardado pelo Senhor, ele não será atingido. O salmista diz isso. Mas aqueles que andam fora das asas do Altíssimo, a verdade é essa, serão presas fáceis na mão do inimigo. Acabe morreu, Josafá quase que morreu também. Aquela velha história, andou com quem não devia, quase que morreu também. Correu perigos, teve livramentos e no final quase que morreu. Diz aqui o verso 31, que vendo os capitães dos carros dos inimigos, que vendo eles a Josafá, disseram, este é o rei de Israel. Eles estavam procurando Acabe, não encontraram Acabe, encontraram Josafá, confundiram e disseram, esse é o rei de Israel, vamos matá-lo. Se dirigiram para atacar a Josafá. Josafá, porém, gritou, e o que Deus fez, irmãos? Deus os socorreu e os desviou dele. Então, por pouco, Josafá não morreu. Ele poderia morrer, porque se associou com quem não deveria, poderia morrer, porque de certa maneira ignorou a palavra do Senhor, fazendo o que Deus não queria que ele fizesse. Podemos dizer, irmãos, que a misericórdia alcançou Josafá e o juízo caiu sobre Acabe. De certa maneira, ambos mereciam morrer. Tanto Josafá como Acabe mereciam morrer, pois insistiram em ir para uma guerra que Deus não queria que eles fossem. Isso nos aponta, meus irmãos, para a verdade do Evangelho. A grande verdade do Evangelho nos mostra isso. Que todos nós merecíamos o quê, irmãos? Qual é a grande verdade do Evangelho? Que todos nós merecíamos morrer, porque todos nós, como nós aprendemos pela manhã, estávamos em desobediência a Deus, em pecado. Então todos nós merecíamos morrer. Mas Deus decidiu ter misericórdia daqueles que, mesmo de uma maneira falha, claudicante, voltam-se para Deus e suplicam por socorro. Josafá lá no meio do perigo, quase morrendo, quase sendo atingido, a Bíblia diz que ele suplicou, Senhor, me socorre, Senhor, olha para mim. E Deus, por sua misericórdia, ouviu o grito de Josafá. E esse socorro e graça, irmãos, ele vem a nós. Coloque isso no seu coração. Não porque você é bom, não porque você merece, mas esse socorro e graça vem a nós, porque Cristo morreu por nós e proveu esse caminho de graça para nós. Então, a nossa única segurança, aonde é que o homem pode se sentir seguro? Aonde é que o homem pode se sentir a verdadeira paz, como nós cantamos nesta noite? A nossa única segurança, a nossa verdadeira segurança, irmãos, está em nos mantermos debaixo da palavra de Deus.
essa palavra que foi encarnada em Cristo, como aprendemos pela manhã, e dessa palavra que está sendo revelada a nós constantemente por meio da Bíblia. Então, obedecer a Cristo é obedecer a palavra. Obedecer a palavra é obedecer a Cristo. Então, se você quer viver uma vida segura, uma vida abençoada, uma vida guardada por Deus, o único caminho que você tem é viver debaixo da palavra, debaixo da graça de Cristo e debaixo da palavra que foi trazida a nós. Hoje nós vemos pessoas querendo separar essas duas coisas. Talvez você já tenha ouvido pessoas dizendo isso, né? Dizendo mais ou menos coisas assim: ah, eu amo Cristo de verdade, Cristo é tudo para mim. Ah, mesmo que eu não obedeça muito à Bíblia. Quem já ouviu pessoas falando isso, né? Ó, Cristo é tudo para mim, Cristo está no meu coração. Mas são pessoas que ignoram por completo a palavra de Deus. Estão vivendo em desobediência à palavra. Irmãos, isso é impossível. Porque se você ama Cristo, você vai amar a palavra de Cristo. Se você ama Cristo, você vai querer conhecer aquilo que Cristo nos revelou na sua palavra. Se você ama Cristo, você vai amar a sua palavra, vai amar a sua igreja e vai amar o seu povo. São coisas que não podem ser separadas. Ah, eu amo a Cristo, mas eu quero viver a minha vida de qualquer jeito. Não dá certo. Se você ama Cristo, consequentemente você ama a palavra, ama a igreja, ama o seu povo. Acabe, note, que Acabe, mesmo tendo a palavra de Deus à sua disposição, Acabe tinha ou não tinha a palavra de Deus à sua disposição? Tinha ou não tinha, irmão? Tinha. Qualquer momento que ele queria ouvir a palavra de Deus, era só ele chamar quem? Os 400 ou Micaías? Micaías. Mas ele preferia o quê? Os 400. A palavra de Deus está à nossa disposição. Ela está sendo dada, está sendo revelada, está sendo pregada. Está aqui diante de nós, já está aqui revelada, foi dada de uma vez por todas aos santos. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. Nós não precisamos correr de um lado para o outro, procurando um novo profeta Micaías. Não, a palavra já foi revelada de uma vez por todas a nós. Então Acabe, mesmo tendo a palavra de Deus à sua disposição, por meio do profeta de Deus, ele rejeitava e ignorava essa palavra. Seu fim foi trágico. E trágico será o fim de todos que ignoram a palavra. Qualquer um que ignore a palavra, estando dentro de uma igreja ou fora de uma igreja, o fim dessa pessoa será trágico. Ainda que o mundo possa iludir essa pessoa, dizendo: ah, não, você viveu uma vida boa, conquistou um monte de coisa. Mas o fim dessa pessoa será um fim trágico, eternamente trágico. Que nós, irmãos, possamos fazer um voto nesta noite. Que voto é esse, pastor? Obedecer e seguir a palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Quem pode fazer esse voto comigo esta noite? De obedecer e seguir a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Ainda que essa palavra nos incomode e não nos deixe confortável no nosso pecado. Às vezes eu estranho muito, e creio que os irmãos também já viram, pessoas que se dizem crentes, até mesmo pessoas famosas, né? Eu já até disse isso muitas vezes. Eu me estranho muito quando um jogador famoso, que tem inúmeras mulheres, ou uma artista famosa, que viaja com seus namorados para todas as cidades do mundo, daqui a pouco diz: ah, eu sou crente. Isso me causa um estranhamento. Será que não tem alguém dizendo para essa pessoa a verdade? Onde estão os profetas? Ela é crente de que igreja? Ele é crente de que igreja? Quem é o pastor dessa pessoa?
que não está chamando ele ou ela para dizer a verdade de Deus. Então, irmãos, ainda que a palavra de Deus nos incomode e não nos deixe acostumar no pecado, entenda isso, isso é maravilhoso. Quando a palavra de Deus mexe contigo. A pior coisa que tem para um homem é quando a palavra de Deus para de mexer com ele. Tem alguma coisa estranha aí. Porque se a palavra de Deus parou de mexer com essa pessoa, tem alguma coisa estranha. Ou essa palavra é falsa, ou essa palavra, ou esse homem, deixou seu coração endurecer. Todas as vezes que eu prego a palavra, ouço a palavra, eu me sinto animado por ela. Quem aqui já é crente de muitos anos, que quando ouve a palavra diz assim, se eu não fosse crente, eu me convertia de novo? Quem tem esse sentimento? Irmãos, é esse sentimento que nós temos que ter a cada culto. A palavra de Deus tem que mexer conosco. E é isso que esse texto nos mostra. Devemos pedir a Deus para colocarmos em prática a sua palavra e nunca tomarmos o caminho de ignorarmos. A palavra de Deus é difícil de ser praticada? Muitas vezes é. Muitas vezes é. Eu já aconselhei irmãos e irmãs em gabinete, em que muitas vezes o conselho era duro para dar para a pessoa, mas era o conselho que a palavra de Deus me orientava a dar. Às vezes a palavra de Deus é dura, é firme, mas se queremos agradar a Deus, não apenas temos que ouvir, mas temos que colocar em prática a palavra. Mas sobretudo, espere, porque ainda que a palavra de Deus seja dura, difícil, traga desconforto, com o passar do tempo, os frutos maravilhosos da obediência começarão a brotar. E você verá como valeu a pena obedecer a Deus. Às vezes no início a gente passa dificuldades, Às vezes é uma esposa com lutas com o marido, é um casal brigando lá com seus filhos, impondo à sua casa aquilo que a Bíblia nos ensina. É difícil essas coisas. Mas com o passar do tempo, os frutos começam a aparecer. Os frutos da obediência. E como esses frutos são maravilhosos. Amém, igreja? Então vamos orar nesta noite. E vamos pedir isso a Deus, Senhor, que eu nunca ignore a Tua palavra. Que eu coloque sempre em prática a Tua palavra na minha vida. Vamos nos colocar de pé. E você que tem esse desejo de viver a palavra, de obedecer sempre a palavra, ore ao Senhor nesta noite. E peça isso a Deus, dizendo, Senhor, que eu nunca venha ignorar a Tua palavra. Mas que mesmo que ela me traga algum desconforto, mesmo que ela me confronte em coisas, Senhor, que é difícil de mudar, nós queremos dizer isso nesta noite, Pai. Eis-nos aqui. Falamos como Micaías, aquilo que o Senhor disser, falaremos, mas também aquilo que o Senhor disser, nós obedeceremos, colocaremos em prática nas nossas vidas, Pai. Por isso, Senhor, trabalha no coração dos Teus filhos e filhas, aqueles que estão vivendo algum momento da sua vida, Pai, e que se encontram em alguma situação, Senhor, que claramente sabem que precisam mudar em algumas situações, que precisam tomar a decisão certa, seja para si mesmo, seja na família, seja em alguma situação do trabalho, algo que tem desagradado a Ti, Senhor. A minha oração nesta noite é que o Teu filho, a Tua filha saia daqui da Tua casa resoluto, decidido, Pai, a não ignorar a Tua voz, mas obedecer a Tua voz. Colocar em prática a Tua voz, Senhor, mudar aquilo que tem trazido ao Teu servo, Pai, frieza, desânimo, por conta, Deus, de um pecado que ele tem permitido avançar na sua vida, por uma situação que claramente, ó Deus, o Senhor não aprova, e o Teu filho, a Tua filha tem acomodado no seu coração, meu Pai, que nessa noite o Teu Espírito Santo, Pai, toque nesta vida, que o espírito de Acabe não esteja entre nós, Senhor, de querermos ouvir aquilo que somente nos agrada. Não, meu Deus,
mas que o Espírito verdadeiro, Senhor, nos mova de querer ouvir sempre a doce, suave e maravilhosa voz do Senhor, meu Pai. A voz que quer mudar as nossas vidas, a voz que quer abençoar nossos casamentos, a voz que quer abençoar nossas famílias. Mas para isso, Senhor, quer nos trazer para debaixo da Tua palavra, da obediência à Tua palavra. Por isso, Senhor, que o Teu Espírito possa fluir aqui entre nós e tocar em cada um dos Teus filhos e filhas, e que cada um de nós saiamos daqui nesta noite com esse desejo: eu não vou ignorar a palavra do meu Deus. E aqueles que têm esse desejo, dê um glória a Deus, diga amém, glórias ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Amém, igreja? Irmão, recebe essa palavra? Amém. Eu não posso ignorar. Você não pode ignorar a palavra. Que essa palavra sempre mexa conosco, sempre nos confronte, e sempre traga, sempre nos leve de volta para a presença do Senhor. Amém, meus irmãos. Eu vou fazer a oração final. Hoje temos a nossa cantina, está lá já preparada. Então vá para casa, né? Antes de ir para casa, passe lá na cantina, veja o que tem. Se não for comer aqui, leva para casa. Essas cantinas têm alguns propósitos para abençoar a igreja, então ajude nesses propósitos, né? Participando lá. Estenda as suas mãos assim. Amado Deus e amado Pai, que privilégio nós temos, Senhor, de poder estar na Tua casa, nos alimentando da Tua verdade. Saímos daqui espiritualmente abençoados e fartos por aquilo que o Senhor falou conosco. Nos livra, Pai, do espírito de Acabe, traga sobre nós o espírito de Josafá, Senhor, de querer ouvir a Tua voz, de querer ouvir aqueles que trazem de verdade a Tua palavra, de colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Meu Pai, que saiamos daqui nesta noite com esse desejo. E agora, Pai, se temos encerrado esta reunião, leva-nos debaixo da Tua proteção e graça. Que a Tua bondade, que o Teu amor, que a graça do nosso Senhor Jesus e a presença constante do Espírito sejam com todos, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Uma semana rica e farta das bênçãos de Deus na sua vida. Ide em paz.